Fala, meus amigos, mais um podcast. Dessa vez eu trouxe meu amigo Edgar Nogueira. Tudo bem, Edgar? Tudo ótimo, melhor agora. É ótimo. Vocês. Deixa eu apresentar para vocês o Edgar Nogueira. O Edgar é um empreendedor, assim, é um ponto fora da curva, né? Ele fundou um mecanismo de busca, um site de busca chamado Aonde, aqui no Brasil, na década de 90. Quando ele tinha só 16 anos, ele começou a aparecer na mídia, foi aquela época da bolha da internet, né? Todo mundo querendo ganhar dinheiro com internet e tal, foi uma diversão. E foi nesse contexto que eu conheci Edgar. Vou até fazer uma introdução um pouco mais longa do que o habitual, porque eu sou fã desse cara. Eu também. Eu conversei muito com ele na época que eu estava escrevendo esse livro daqui, falando em coisas antigas. Esse aqui foi um livro que eu escrevi sobre marketing na internet, foi lançado no ano 2000, e eu escrevi com um amigo meu chamado Alberto Kozer, que é outro que eu vou chamar aqui para conversar com a gente no podcast no futuro. E tem aqui, logo no início, nos agradecimentos, eu estava vendo isso, por acaso eu comecei mexendo no meu armário aqui, achando umas velharias, tá ali, ó, agradecimento ao Edgar. Opa, maravilha. Maravilha. E aí foi muito engraçado, porque da mesma forma, eu sei lá, abri umas pastas antigas, abri uns recortes aí, e encontrei um recorte de uma matéria com o Edgar que eu guardei uma matéria de 99, eu fui ver uma matéria de 1999, vou mostrar aqui para vocês, né, na tela, faço essa edição para mostrar. E o Edgar também apareceu, isso foi em 99, em 2000, logo no começo de 2000, ele apareceu na capa da revista Veja. E quando eu vi a revista Veja na banca, com o Edgar na capa, era ele meio de cowboy, cavalgando um mouse, um negócio totalmente tosco, anos 90, assim, o negócio fazendo assim, no mouse. Cara, eu fiquei com uma inveja de você, cara, uma inveja, porque eu canalizo minha inveja de uma forma positiva, né? Porque por um lado eu tava assim com a inveja, caraca, ele tá na capa da Veja e eu nunca apareci na capa da Veja, sabe? Eu me senti assim, poxa, eu queria estar na capa da Veja. E de orgulho do outro lado, do tipo, sabe, se você imaginar eu olhando aquela capa na banca, só faltava eu chegar assim, tá vendo aquele cara ali? É meu amigo, aquele cara ali, eu conheço aquele cara ali, né? E só com 16 anos, né? E tanto nessa matéria quanto na capa da Veja, falando que seu site valia R$1 milhão, que pô, R$1 milhão não é a mesma coisa hoje em dia, né? Seria, sei lá, o equivalente a 5, 10 milhões hoje em dia, não sei que valor seria equivalente a R$1 milhão 23 anos depois, né? Mas é isso, Edgar. Conte para o pessoal aí a sua história, né? Você começou, sei lá, com 13 anos de idade, enfim, toda uma história muito fantástica. Isso, então, eu participei somos juntos do início da internet, né? Era tudo novo, enfim, eu tinha uma vontade muito grande de fazer parte desse mercado, de começar. Apesar da minha pouca idade na época, né? O interesse era muito grande, era tudo muito novo, né? Tudo estava se iniciando. Né? Eu tinha interesse já muito grande por informática, meu pai falava na época muito, até como expressão, ele, apesar de não ter nenhum conhecimento na técnica, ele falava, informática e inglês é o futuro, tem que aprender essas duas coisas, né? Tanto que na época, quando o curso de datilografia, até quando eu comecei até os primeiros contatos, né? E tudo mudou, eu já tinha interesse grande em desenvolvimento e programação, isso até antes, com aproximadamente uns 12 anos de idade, mas tudo mudou quando eu realmente comecei a utilizar a internet, isso em 96, né? Quando eu tinha 13 anos. Eu iniciei a minha carreira com a internet, meu trabalho com a internet, desenvolvendo sites, né? Eu trabalhava fazia um trabalho freelance com uma agência de publicidade, desenvolvendo sites, né? Isso mudou quando enfim, ao ler uma matéria, eu vi, olha, o volume de buscas que existiam nos sites de buscas, né? Na época, Alta Vista, todos eram mecanismos completamente diferentes que a gente usa hoje em dia, né? E falei, olha, eu pensei, a internet começa no site de busca, precisa organizar essa informação e é isso que eu vou fazer. Nesse momento, eu já comecei, como que eu vou desenvolver isso? Eu usei como exemplo outros desenvolvimentos que eu já tinha, outros que eu estava treinando, né? Isso tudo ainda não tinha um caráter comercial, né? Eu tinha 13 anos na época, eu estava querendo, era o desafio, era conseguir colocar aquilo no ar, fazer aquilo funcionar, né? E isso foi em novembro de 96 e a gente lançou em março. Eu lancei em março de 97, né? Aonde.com. E
E o Aonde, rapidamente, ele teve um resultado muito bom. Ele teve uma aceitação muito grande. De imediato eu parei enfim, começar a desenvolver sites e comecei a focar completamente no Aonde, né? Apesar, na época de 14 anos, eu já tinha uma visão bem comercial mesmo, já começava a buscar os primeiros anunciantes, dependendo da reunião que fosse, eu não podia ir, meu pai ia para mim, ou eu pedia para alguém me ajudar, né? Porque chegar com 14 anos, de algumas reuniões não era talvez algo muito aceito, apesar de existir uma aceitação maior, que era tudo novo naquela época. E o Aonde ele teve uma projeção muito grande, principalmente no âmbito do ano 2000, teve uma variação do mercado bem expressiva, né? Só que, por outro lado, era um momento que teve depois a quebra da bolha, né? O estouro da bolha, né? E existia um concorrente muito forte, que era o Google, né? Que, enfim, era praticamente impossível competir com eles, né? Na ocasião, eu me lembro de uma matéria que foi importante ali na época, né? Eu sempre gostei muito de estudar, ainda gosto até hoje, todo esse meu desenvolvimento foi todo de forma autodidata, né? Então, eu li uma matéria, o número de servidores do Google e dos outros mecanismos de busca, eu falei, olha, é impossível, não tem nem como eu tentar competir. Só que eu tenho um caminhão de acesso de usuários, né? O que eu vou fazer? Eu vou lançar outros serviços, eu vou através do tráfego que eu tenho, alavancar esses outros produtos. E foi aí que surgiram, na época, eu lancei dezenas de produtos, um dos que teve mais resultado foi o Aonde Namoro. Vamos voltar um pouco aí para, né, já está adiantando a matéria, vamos voltar aqui para os anos 90, né, porque o pessoal que tá hoje aí, de repente, não viveu isso. Os mecanismos de busca que tinham na época eram muito rudimentares, né, e o brasileiro que tinha, tirando o Aonde, era o KD, né, era o grande concorrente, assim, no mesmo mercado e tal. E eu tinha uma coisa assim, eu sempre fui muito crítico, eu sempre sou muito, porque sou muito técnico, né? Às vezes eu vejo as coisas, sou muito crítico. E o KD, eu falo assim, por que esses caras, que é um mecanismo de busca horroroso, tem tanta mídia, né? Porque era o único, né? Eram os caras que tinham uma certa penetração. E por que acontece? Que nessa época existiam dois tipos de ferramenta de busca, né? Tinha os catálogos e o KD basicamente era só um catálogo. Você tinha que ir lá, cadastrava o site, o negócio era muito estático, né? Você não... Era uma ferramenta bem rudimentar, mas mesmo assim ganhava mídia pra caramba, todo mundo falava, o KD e tal. E comparado às ferramentas gringas, né? E aí tinha muita, teve uma guerra, né, dos mecanismos de busca, e quem acabou ganhando foi o Google, né? Mas antes do Google existir, a gente tinha o Alta Vista, basicamente, e Yahoo, né? Que eram bem diferentes. Yahoo eu achava uma porcaria, e aí tinha o Alta Vista que eu gostava mais, porque ele realmente fazia uma busca, ele tinha um banco de dados de buscas, né? Do que as pessoas estavam procurando, né? E Yahoo era como cadeira, mas um catálogo e tal, né? Mas... então, quer dizer, você era autodidata, tudo que você aprendeu para montar esse mecanismo de busca foi sozinho? Você não chegou a fazer curso nenhum? Não. Para o desenvolvimento do Aonde, não. Né? Depois até fiz outros cursos, enfim, mas para o desenvolvimento do Aonde, não. Na realidade, o Aonde, quando começou o interesse em desenvolvimento, né, eu comecei com Pascal, depois o Perl, né? Então, enfim, o Aonde ele surgiu como um catálogo no início, né? Basicamente, o que eu fiz na época? Como é que eu vou conseguir desenvolver um site de busca? O que eu consigo próximo a isso? Eu já tinha feito um sisteminha de contatos telefônicos. Falei, olha, se eu trocar o nome pelo título do site, o telefone pela URL, e colocar mais um campo e criar a descrição, eu tenho um catálogo, né? Eu coloco as categorias, tudo, né? A gente começou como um catálogo, né? Seguindo aí como a concorrência do KD, a gente chegou a ter, que na época chamava os web surfers, né? Era tipo as pessoas realmente acessando a internet, criando título, descrição, isso funcionava. Eu cheguei a visitar na época o KD, tudo. A gente não tinha uma estrutura de escritório como eles, com uma equipe maior, porque, enfim, eles tinham uma receita muito maior que a nossa, já era um negócio, realmente, quando a gente começou, né? E o meu era um pouco mais estilo freelance, né? Eu dava os disquetes, as pessoas me devolviam os disquetes com HTML, já com o formato que eu copiava para o HTML e subia para o site, enfim, era uma confusão para administrar isso, e a gente chegou a ter esse volume de pessoas fazendo isso também, esse tipo de trabalho também, né? E também, com o tempo,
a gente começou a desenvolver também, eu também, apesar do Aonde ser ser um catálogo na época, eu também tinha uma grande inclinação para os tipos de mecanismos de busca, porque em algum momento aquilo se tornaria inviável, você não tinha mais como catalogar, fazer a descrição com qualidade, fazer essa curadoria de uma forma eficiente no longo prazo. Do lado do business, aí os seus pais que te ajudaram na formação do business, mesmo, como é que você viu que aquilo ali dava para ganhar dinheiro com aquilo? Ou a parte de ganhar dinheiro nunca foi uma coisa que estava no seu radar? Não, para ser sincero, ganhar dinheiro estava no meu radar desde o início, né? Tanto que uma das coisas que me motivou foi, olha, isso aqui é grande com o mercado, até a receita deles. Eu não imaginava a projeção que fosse ter, assim, né? No início, mas não existia nesse início uma captação ativa nossa, por exemplo, de anunciantes. Eram os anunciantes que vinham, até a gente, normalmente, empresas também estavam começando na internet, né? E estavam iniciando, estava todo mundo aprendendo, né? Eram os banners que eram colocados, a gente fazia testes, aí a gente foi ganhando um pouco mais de corpo, começou a ter as ferramentas de analytics, né? Como WebTrends na época, e o meu pai me ajudou, sim, né? Algumas reuniões, tudo, ele participava, mas o meu pai, a formação dele ele é médico, né? Assim, ele não tem nenhuma formação empresarial, né? Ele, enfim, mas eles me apoiaram muito nesse sentido, a reunião que era necessária. Na época da bolha, até quando começaram muitas matérias, a minha mãe, por exemplo, fazia o trabalho de assessoria de imprensa, né? Teve esse envolvimento, sim, acabou envolvendo a família como um todo. E tudo isso no teu quarto da tua casa? Olha, inicialmente, eu sei que depois você saiu, mas... parte do tempo, olha, durante muito tempo, foi no escritório, minha casa, um escritório bem pequeno, né? Tinha, basicamente, era a mesa, do computador, um armário atrás, enfim. E esse aí era o lugar de trabalho. Pelo menos a mesa era grande, a mesa até que era grande e confortável, mas a gente tem que pensar que naquela época o monitor era bem maior do que hoje em dia. Né? Claro. E aí, voltando, continuando o negócio do business, essa curiosidade que eu sempre tive, como é que chegou? Porque chegou na imprensa, né? Tanto nessa matéria da Veja, quanto nessa matéria do Dia que eu resgatei, né? Você fala que o meu site é avaliado em R$1 milhão, né? E se a gente parar para pensar e voltar com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Como é que você chegou nesse valor, né? Você chegar, não, isso foi um chute que eu dei, ou não, teve realmente, chegaram... Porque o lance todo, eu vou explicar onde é que eu quero chegar com isso. Porque naquela época, e eu lembro bem, porque eu também comecei em 96, aquela coisa toda, com um sitezinho que foi crescendo, hoje é o Clube do Hardware, que está no ar até hoje, né? E naquela época, a coisa que eu ficava me perguntando era assim, um monte de gente falando, meu site vale tanto, mas vale tanto. Tá aí, mas você está ganhando dinheiro. Quer dizer, como é que você vai transformar isso que você acha, ou o mercado acha, ou as pessoas acham, alguém que avaliou acha que vale, em dinheiro no bolso? Esse era o grande desafio da época, né? Isso. No caso do Aonde, né, o que acontece? O valor máximo de avaliação, né, até na época, antes ali, logo do estouro da bolha, foi de R$10 milhões. Essa era uma proposta que, de fato, existia na mesa na ocasião, né? Logicamente, enfim, existiam diversos aspectos envolvidos, né? Só que nessa época, onde ele já tinha um faturamento considerável. A gente eu contratei na época uma empresa de assessoria de investimento para fazer esse valuation, né? E foi feito muito comparando os fatores, os multiplicadores utilizados, por exemplo, no mercado americano, né? Mas, logicamente, tinha muita empolgação envolvida. Você saía, por exemplo, uma matéria, já mudava completamente a conversa, né? Eu me lembro até hoje, tinha uma das empresas que era interessada em comprar o Aonde na época, só que ele, nas empresas que a gente conversava na época, ele era talvez o menos provável de se acontecer o negócio. Ele, logo aconteceu a Veja, né, quando a gente marcou uma reunião, logo um tempo depois, ele falou assim, olha, aí ele comentou, agora que eu vi que vocês estavam cozinhando um pouco, não sabia que fosse essa matéria, porque acabou que era tudo, na realidade, também tinha um pouco dessa empolgação, né? Mas essa avaliação mesmo do Aonde, ela foi feita considerando esses multiplicadores. Na época do nosso faturamento, até hoje em dia eu posso falar, era um multiplicador, se não me engano, era em torno de 40,
que era o que a gente fez uma comparação com o que era utilizado no mercado americano, e foi, assim, de forma bem resumida, né, esse é o critério que as empresas de investimento, que essa fez a nossa assessoria para conversar com esses potenciais compradores, né? Porque, apesar da minha experiência com a internet na época, a minha experiência já de lidar com anunciantes, clientes, enfim, tudo, eu não tinha experiência sobre a venda de uma empresa e valuation bom, eu estava no segundo ano da escola, no terceiro ano, né? Eu não tinha essa experiência de mercado em torno de valores de venda, né? E para ser sincero, naquela época, nem é algo que eu, assim, eu tinha noção dos valores, lógico, né? Mas eu não me incomodava se a venda não acontecesse. Eu estava crescendo, estava indo bem e eu estava acreditando no negócio, né? Enfim, não era... Você sabe que no Clube do Hardware, alguns anos atrás, alguns não, muitos anos atrás, em 2000 e... vou ter que puxar da memória, 2011, teve um grupo aí que se ficou interessado em comprar um Clube do Hardware e tal, ofereceram também um valor. Eu fiquei pensando, poxa, aí eu fiz as contas. É a mesma conta que provavelmente você fez na época. Eu falei assim, cara, eu prefiro ter o fluxo de caixa desse dinheiro entrando, pagando minhas contas, do que ter essa bolada que eu receberia ia durar um determinado tempo, entendeu? Era melhor manter o meu negócio do jeito que estava, sabe? Então, a questão toda, assim, eu fiz o Clube do Hardware para ganhar dinheiro, mas não é por isso que eu vou me desfazer do Clube do Hardware por qualquer dinheiro. Não sei se isso faz sentido, acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, com certeza. E isso já foi, essa proposta que eu recebi foi bem depois da bolha, foi 10 anos depois da bolha, né? Então, mas aí você não vendeu, estava um site super avaliado e veio a bolha em 2001, né? Foi 2001 que veio a bolha, que estourou e uma quebradeira de empresas, porque lá nos Estados Unidos tinha uma porrada de empresa. Só para lembrar aqui para o pessoal, que os caras começaram a fazer, era tão louco o negócio da bolha, que várias empresas começaram a mudar o nome da empresa legalmente para botar .com no nome da empresa, para poder lançar ação na bolsa e ganhar dinheiro, ter as ações valorizadas, e às vezes a empresa não tinha porcaria nenhuma a ver com a internet, só porque tinha .com no nome, o pessoal via, saia comprando, o pessoal não sabia que estava comprando. Era uma loucura, cara, uma loucura, né? E aí estourou, o negócio veio para baixo, e todas essas empresas veio ruindo, né? E algumas com umas ideias bem doidas, assim. Aqui no Brasil mesmo a gente teve uma meia dúzia, assim, também, né? Porque a gente, tudo bem que é um país periférico em relação aos Estados Unidos, onde é que as coisas, business, grandes negócios acontecem nos Estados Unidos, né? No Brasil a gente fichinha muito pequena, né? Perto. Com certeza. Mas mesmo aqui no Brasil teve a quebradeira, fechou algumas coisas e tal, né? Acabaram algumas empresas. Mas e aí? O que você fez com aonde, né? Estourou a bolha, aquilo ali, pô, não é bem assim e tal. E aí? Qual foram os próximos passos, né? Como é que você conseguiu? Eu acho que na época da bolha, do estouro da bolha, assim, ó, eu parando agora para analisar, olhando para trás, sendo sincero, não é algo que eu faço muito sobre a questão da bolha, né? Mas uma coisa que eu me lembro muito claro é que eu pensei, olha, agora é a hora de profissional a trabalhar. Não é mais a hora, acabou, oba-oba, agora tem que ser profissional. Tem que, vão ficar os melhores, né? Tem que ser um trabalho bem feito, profissional. Não que antes não fosse, mas a postura mudou do mercado. Isso aí tem que ser enraizado dentro da empresa também. Né? Uma foi a questão realmente da estouro da bolha, essa questão de investimento, de compra da empresa, foi algo que até saiu do meu radar por completo, porque apesar do estouro da bolha, em termos de faturamento, não teve grande impacto para onde. Então, as propostas começaram a desaparecer de compra, né? E aí começou a não fazer, enfim, mais nenhum sentido até se investir mais tempo nisso, e eu foquei mais na empresa e na criação de outros produtos. Mas eu me lembro muito de passar na minha visão isso, de que agora é a hora agora quem tiver para os oportunistas, por exemplo, como falou, vou dar o nome para .com, isso tudo vai se perder, né? Agora é quem está realmente querendo construir esse mercado. Mas eu nunca deixei de confiar de forma alguma no mercado. Só sabia que realmente o recurso ia ficar mais escasso caso fosse necessário, né? Mas eu não tinha, sendo sincero também,
a ambição já naquela época de conseguir competir com os outros mecanismos de buscas internacionais, que era algo, da minha visão ali, impossível, né? Mas aí continua o papo. Aí você começou a sentir que, claro, quando você não tinha concorrência dos internacionais, beleza, onde, pô, ferramenta nacional, bacana, garotão aí, agora com 18 anos, tá lá. E aí quando chegou o Google, né, quer dizer, o Google foi um negócio que mudou o mercado completamente, porque é uma ferramenta de busca muito eficiente, né, comparado com o que a gente tinha antes. O pessoal, hoje em dia, esse pessoal que começou a usar a internet ou nasceu depois do Google não tem noção de como era difícil achar informação na internet antigamente, né? A informação estava na internet, mas era muito difícil de você achar. Você tinha que... A lista de bookmark de todo mundo era gigantesca, porque não, eu descobri aqui um site que tem aquela informação, aqui, né? Que era difícil de achar o site. Os sites eram mais escondidos, né? Aí você falou que você começou a expandir o Aonde para outros produtos, né? Você falou Aonde Namoro. Como é que foi isso? Essa sua ideia de expandir para outros produtos e quais produtos você tinha? Como é que rolou essa história aí? Isso, ali em torno de 2000 vamos colocar em torno de 2003, eu não lembro ao certo o ano, né? Mas 2003 eu me lembro que é a época que a gente lançou, por exemplo, Aonde Namoro. A minha visão era o seguinte, né? Bom, competir com o Google é impossível, os mecanismos de fora, mas eu tenho conhecimento sobre mecanismos de busca, bastante conhecimento de como que eles funcionam. Eu vou e eu ranqueio bem neles. Então, eu tinha 2 pontos ali. Eu ranqueava bem nos mecanismos de buscas, eu tinha parceria com os grandes anunciantes de link patrocinados. Então, a gente chegou, por exemplo, a ser... Os links patrocinados para os pequenos sites do Brasil, administrar para o Yahoo, a gente fez. A gente tinha parceria com o Overture também. A gente fez toda essa parte do início dos anúncios nos sites de buscas. A gente foi bem ativo, né? Então, eu olhava o Google muito como parceiro. O Google, ele está crescendo, mas ele me envia um caminhão de tráfego também para o meu site, né? Que isso aí também foi muito bom. Mas, por outro lado, a gente tem que desenvolver novos serviços. E aí a gente começou a lançar diversos produtos. Aí, desde aonde downloads, aonde jogos, aonde tudo, acho que quase tudo deve ter. Eu poderia dizer que talvez mais de 10 ou 20 sites que a gente lançou todos embaixo do guarda-chuva, aonde e assim funcionava. Nessa época, a gente nem investia mais tanto tempo em desenvolvimento do próprio aonde. A gente começou a usar uma ferramenta open source, por exemplo, o nosso mecanismo de busca, que eu nem sei se existe mais essa ferramenta, enfim. E o Aonde Namoro, ele começou a ter uma projeção maior, ele começou a crescer, e a gente começou a fortalecer o quê? Porque eu tinha um relacionamento com os anunciantes e eu tinha um outro relacionamento muito interessante por causa do Aonde, que era o relacionamento com os donos dos sites. Porque o site, durante muitos anos, eles precisavam se cadastrar nos sites de buscas. Então, quando se cadastrava, a gente tinha base com os donos do site e com alguns desses donos a gente cultivava um relacionamento, né? E com isso a gente quando a gente lançou o Aonde Namoro, falei, vamos lançar um sistema de afiliados do Aonde Namoro, eu tenho todos esses parceiros, tenho todo esse relacionamento, e aí isso alavancou e muito o Aonde Namoro. Eu tenho conhecimento de SEO também, a gente conseguiu colocar o Aonde Namoro, por exemplo, em primeiro lugar na busca do Google, por grande parte das palavras, né? E assim foi crescendo esse produto, né? Umas perguntas a respeito do Aonde Namoro. Era um site pago ou era freemium, né? Você tinha aquela coisa grátis, aí você podia pagar para ter mais recursos? Como é que é? Como é que funciona? Porque o pessoal hoje em dia está mais acostumado com o aplicativo. É só lembrar, gente, naquela época não existia smartphone, não existia aplicativo, entendeu? O site de paquera era par perfeito, que almas gêmeas, não era isso? Tenta explicar para o pessoal aí como é que era o modelo de negócio desse Aonde Namoro, que eu achei bastante interessante isso aí. O Aonde Namoro, a gente começou como gratuito, inclusive, né? Até por causa dos anunciantes que a gente tinha contatos, enfim, tudo, né? E a receita era publicidade, mas era como comentou, não era aplicativo, era completamente diferente do que é hoje em dia. Para ser sincero, nem sei como é que é hoje em dia mais, né? Mas naquela época eram formulários e formulários para a pessoa preencher, era muito mais focado. Era um batalhão de informações que você pedia para tentar cruzar esses perfis e as buscas, enfim. Era bem diferente de como é hoje em dia. Acho que agora eu me perdi aqui no contexto. Então, a gente começou a desenvolver em parceria com todos os outros sites que a gente tinha. Ele começou com esse modelo gratuito e depois a gente mudou para o formato freemium, né? Onde realmente
naquela ocasião era a pessoa enviava a mensagem, poder ler a mensagem, tinha que realizar o pagamento, tudo. E aí eu fui para um outro ambiente também, né, de começar a trabalhar bastante com conversão, né, estudar um pouco mais sobre conversão, quais são as melhores práticas de precificação para a gente colocar para os nossos usuários, qual foi a melhor estratégia de campanhas, de anúncios para a gente colocar, de banners para colocar nos parceiros, e enfim. E isso fomentou na empresa um outro tipo de experiência, né, que eu não tinha, né? Cara, essa coisa de você descobrir qual é o preço, que é o sweet spot, né? Aquele preço que é o melhor preço para o seu negócio, seja online, seja no mundo real. Isso daí é incrível, né? Por exemplo, eu com os meus cursos, que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Quando eu lancei meus cursos, eu achei, pô, meu curso vale, né, uma fortuna. Eu botei carão, né? Eu botei caro, assim, tipo R$300 cada curso meu. E aí, com R$300, eu via que não tinha muito interesse. E aí eu fui testando vários preços, até achar o preço que dava o melhor retorno, né? E o preço que dava o melhor retorno não é mais caro, entendeu? Isso daí que eu achei interessante, rapaz. Quando eu assim, estou falando por experiência própria, né? Que é essa coisa que você estava falando de, vamos fazer aqui testes para ver qual é o preço que dá o melhor retorno, né? Porque às vezes a pessoa às vezes pensa assim, não vou botar um negócio, vou botar o máximo que dá para pegar da pessoa, mas não, porque às vezes você coloca um preço que é tão alto, você está ganhando, mas está com poucos usuários na sua plataforma, né? Isso. Entender essa elasticidade, né? Muito legal isso. É muito interessante. E eu gosto bastante, porque porque envolve tudo, né? Envolve também a tecnologia, né? Fazer os testes saber, envolve a parte financeira também. Era bem interessante. No caso do Aonde Namoro, tinha um outro contexto também, né? De que a gente precisa ter usuários no site. Então, né? Não adianta você existir um site. Isso é uma boa pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem malandra aqui. Como é que você conseguia fazer para atrair mulheres para se cadastrarem no site de namoro? Porque geralmente site de namoro é assim, 90% dos homens querem entrar, aí chega lá. Cara, isso daí é uma parada que se você pesquisar hoje em dia, tem uma porção, tem vários escândalos aí de aplicativos de negócio de namoro e tal, que era assim, você via lá quando é grátis, você vê lá um monte de mulher bonitinha, não sei o quê, aí manda mensagem, aí não, para você ler a resposta tem que pagar. Aí você pagava, era um bot, o cara fazia uns bots lá para atrair o malandro para pagar. Então, é horrível isso, porque tradicionalmente, principalmente nessa época, dos anos 90, começo dos anos 2000, era muito mais homem, assim, usando esse negócio do que tinha um preconceito muito grande ainda, né? Até hoje ainda tem um pouco, mas naquela época, imagina, o pessoal, namoro na internet, que coisa estranha, tal. Naquela época existia um preconceito muito grande. Eu acho que hoje em dia foi reduzindo bastante, né? Com os aplicativos, enfim, popularizou muito, mas naquela época existia muito grande. O que a gente fazia, a gente estimulava os parceiros que tinham um público maior feminino. A gente pagava por cadastro, muitas vezes para os nossos parceiros, né? Eu queria trazer o usuário e trazer cadastrado, a gente pagava por cadastro, independente do cliente comprar com a gente ou não assinatura. A gente pagava por cadastro. Com outros, isso de cada parceiro numa negociação, mas em geral era essa. E a gente buscava os sites que tinham um público maior feminino e remunerava melhor os sites que tivessem esse público maior feminino, né? Então era essa estratégia que a gente usava. A gente tinha ferramentas para controlar a conversão por cada site, para controlar também o perfil que cada site trazia de usuário para a gente, se esses usuários também assinavam. E a gente usava bastante essas ferramentas e quando a gente conseguia identificar os sites que traziam esse tipo de público, por exemplo, naquela época tinha muito aqueles sites de... você ia para a noitada, por exemplo, né? Faziam a sua foto e colocavam no site. Por exemplo, para você entrar no uma site... Febre, isso foi uma febre. Foi antes do Instagram, só para o pessoal entender. Tinha sites assim, que o cara ia na noite com a máquina, tirava foto e botava nesses sites, assim. Tinham vários concorrentes na época, e o pessoal entrava ali para... deixa eu ver minha foto com as minhas amigas e tal. É como se fosse o Instagram de hoje, né? Só que era profissionalizado o negócio, era um pouco diferente. Você lembrou? Nem lembrava disso, cara. Realmente. Agora, eu sempre eu saí no site, né? Lembrando da foto minha que eu saí no site dele. Isso. Um tipo que se trazia um público feminino. Grande, enfim. E diversos sites a gente conseguia, na época a gente tinha isso bem mapeado,
né? E não só o público feminino, diversos tipos de público também, porque no site de namoro naquela época, hoje em dia, enfim, já não acompanho mais esse mercado, mas naquela época tinha um range de idade específico que era o que era a maior conversão, né? Então, não adiantava muito, existia um range de idade que movimentava muita mensagem, existia um range de idade que, enfim, que movimenta, que já queria um relacionamento mais sério, existia o range de idade que pagava, era isso que a gente tinha como... Quer dizer, o grande pulo do gato aí é porque geralmente o que te dá volume não é o que quer pagar, que pode pagar. Não é nem que quer, que não pode, né? O cara que é estudante não tem dinheiro para isso. Isso. De repente está ali com tempo disponível para usar o site, mas de repente a pessoa mais madura tem tempo, tem um pouco mais de tempo disponível, de repente, um pouquinho de tempo, tem grana para pagar, mas de repente não tem match ali, não tem gente para ela se comunicar ali, né? E temos que lembrar também que naquela época o acesso aos meios de pagamento não eram como eram hoje em dia, né? O cartão de crédito. É verdade, isso, é verdade. Isso, o máximo que dava pra fazer era boleto, né? Assim, era um negócio, depósito bancário, mandar depois o comprovante, coisa da depósito, o boleto, cartão de crédito era muito difícil conseguir. Era difícil conseguir. Isso daí era muito difícil, o pessoal não tem ideia. Eu tive em 2003, foi nessa época também que eu montei a loja virtual do Clube do Radar. A gente não podia aceitar cartão, porque a burocracia para você aceitar cartão era uma coisa tão bizonha. Eles, não, você tem que ter um servidor com essas especificações, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, só para atender os seus pré-requisitos, não vale a pena. Simplesmente não vou ter faturamento suficiente para pagar essa estrutura que os caras queriam que a gente tivesse. Era uma coisa louca. Né? E não tinham soluções como existiam na época nos Estados Unidos, você terceirizar isso. Né? Você não, tem uma empresa que é especializada em pagamentos, ela faz o pagamento depois de repassa, coisa que é lugar comum hoje em dia. Isso aí todo mundo, o cara é um camelô, o cara tem isso, né? Quer dizer, hoje em dia todo mundo tem sistemas de pagamento, mas naquela época não tinha, né? É horrível isso. Você lembrou isso, uma coisa muito essencial. Vender na internet, todo mundo assim, beleza, consegui. E aí, como é que a pessoa faz para pagar, né? Só o contrato realmente era complicadíssimo. E o site de namoro ele tem um ponto ainda que é uma particularidade. Ele é muito importante a recorrência, né? Então, era difícil você conseguir cartão de crédito. Conseguir a recorrência era praticamente impossível. Então, né? Isso era um ponto. O cartão naquela época, eles não permitiam você armazenar nada em uma informação. Tinha que ser processado e acabou. Você não tinha como fazer recorrência. É doideira, cara. Aí você tinha que fazer negócio de... Eu não sei como é que você fazia, mas nessa época, mais ou menos, eu assinei o Par Perfeito, concorrente aí. e era por boleto. Você ia pagando os boletos, aí se você não pagasse, o negócio era cancelado. Mas era uma trabalheira para os caras ter que ficar fazendo verificação manual dessas coisas todas, né? Não, e era. E era até um diferencial, por exemplo, no caso do Par Perfeito, ele na época eles tinham até o débito em conta, né? Pelo que eu me lembro. Isso era um diferencial muito grande. Por exemplo, algo que a gente nunca tinha conseguido. A burocracia era tão grande que a gente nunca chegou a ter o débito em conta. A gente chegou a ter a recorrência, depois de muito sacrifício, conseguiu, enfim, passar na época nos critérios aí que eram necessários, né? De segurança e todos os aspectos, né? Mas era um diferencial, que hoje em dia existem N ferramentas aí que fazem todo esse trabalho, né? Para desenvolver, hoje em dia está muito, para criar negócios, isso é bom, né? Tá cada vez, existem cada vez mais ferramentas, mais facilidades, né? O problema seja o oposto, né? Seja o excesso de coisas assim, né? E aí você acaba pulverizando o mercado, né? Tipo, você vai concorrer, naquela sua época, você tinha menos players, né? Então era mais fácil de ganhar mercado nesse sentido. Hoje em dia você... eu tenho uma ideia, vou fazer um negócio de namoro, mas tem outros líderes de mercado que já dominaram esse mercado, entendeu? Então não tem como. E só que uma questão que eu fiquei pensando aqui, no auge do aonde, né, todos os serviços, etc., quantas pessoas você tinha trabalhando no total contigo? Olha, a nossa estrutura nunca foi muito grande em número de pessoas. Eu acho que em torno de umas 8 pessoas. Nossa, não é muito pouco, né? Era muito pouco. A gente tinha parceiros também, por exemplo, durante boa parte do tempo, a parte de infra, nossa, por exemplo, os servidores, tudo, né? Assim, isso a gente terceirizava a empresa de consultoria que resolvia esses problemas.
que na época isso era importante, não existia, né, a AWS, Cloud, os clouds de hoje em dia, Uhum. né, e isso dava um pouco de liberdade, porque eu já cansei de ter problema 6 horas da manhã, 3 horas da manhã, e você tem que ir lá, tinha que ir lá no data center, ou então eu mesmo, alguém da equipe tinha que resolver. Então chegou um certo momento que a gente terceirizou isso para dar um pouco mais de tranquilidade e também não fazia parte do nosso dia a dia de investimento nessa área da empresa, né? Não, eu fiquei imaginando mais para a questão você está falando do site, ser um site, né, tem um serviço de namoro e uma quantidade de cadastros que vocês tinham e tal, a interação humana para poder revisar tudo isso e pagamento e tudo, né? Aí você E olha falou um número que surpreendente, só oito pessoas é baixo. E olha que naquela época também não existiam, por exemplo, as ferramentas que existem hoje de fotos, por exemplo, né? A gente validava as fotos, né? Tem que validar, tinha pessoa para validar as fotos, já tinha um sistema para fazer essa validação, contato com os afiliados, contatos com suporte de usuários, né? E a equipe também, a minha equipe, ela ficou muito tempo comigo, né? Assim, uma boa parte dela, né? Então, assim, até a venda no namoro, enfim, tudo. Então, e era um pessoal com bastante garra, né? Então, assim, acho que também tinha isso que em consideração. E como a gente comentou, né? O mercado que naquele início todo mundo queria fazer parte do mercado, né? Existia uma empolgação muito grande, né? Isso a gente está falando ainda aí em torno de 2003 até 2010, né? Então, mas foi esse o máximo que a gente teve realmente de equipe, né? A gente terceirizava uma coisa ou outra, mas o core mesmo era esse. Bacana. Então, e desses serviços, o namoro foi o que mais, vamos dizer assim, era o produto de ponta ou teve outro serviço que era mais forte que o namoro? Teve muitos dependendo da ocasião. Por exemplo, a gente teve o Affiliates. O Affiliates, ele era uma ferramenta de afiliados. Né, que ela, aproveitando essa parceria toda que a gente tinha com os sites, e a gente tinha o do Onde Namoro, o site que não fazia sentido ter o Onde Namoro, a gente tinha o Affiliates, que era uma ferramenta de afiliados que remunerava esses sites também. A gente tinha parceria na época com o Yahoo, por exemplo, né, enfim, para administrar a publicidade, para esses pequenos parceiros, né, e foi um serviço também que funcionou muito bem, o Affiliates, né, funcionou muito bem, mas ele era um serviço que ele tinha esse foco, né, de atender esses parceiros, no que não tinha o tráfego de namoro, a gente oferecia esse outro de serviço. Mas a gente teve outros serviços, outros sites também, o Downloads, na época também a gente chegou a ter um Fotolog, por exemplo, teve uma época que teve aquela explosão do Fotolog, né? O Mas Fotolog era como se fosse um Instagram, um lugar para você botar suas fotos, mas o Fotolog foi muito engraçado. Isso o pessoal não vai, a maioria não vai lembrar disso, mas é que o Fotolog, os brasileiros começaram a invadir aquele negócio tão grande, que eles botaram um limite de A de quantos brasileiros podiam entrar, lembra disso? Podia entrar, porque eles queriam equilibrar, né? Porque, tipo assim, uma empresa americana, a gente fala assim, pô, a gente está focando isso aqui, a gente quer, porque o filé mignon do mercado publicitário está nos Estados Unidos. Aí, pô, muito latino-americano entrando aqui, a gente não quer. Fizeram um limite, acho que podia só 1.000 usuários por dia, algum limite assim, ridiculamente baixo. Eu sei porque eu escrevi uma coluna para o Jornal Dia explicando como é que burlava isso. Você pegava um proxy, né? Como se fosse uma VPN hoje em dia. Você pegava um proxy para fingir que você estava em outro país para poder burlar burlar essa limitação. Mas era uma coisa que era muito popular na época. Você via como é que os sinais já estavam ali do que as pessoas queriam, né? Um lugar para botar foto, por exemplo. É interessante isso, né? Apesar que na época, né, o que acontece? O Fotolog ele trazia muito usuário, trazia muito acesso, mas como negócio, pelo menos para a gente na época, não fazia sentido, porque a gente tinha que validar, era tudo que tem tipo de foto, né, não dava para deixar entrar, né? Senão viraria um outro tipo de perfil de site, né? Então, e na época, a demanda o Orkut morreu por causa disso, que o pessoal começou a botar qualquer coisa, né? Que virou Orkut, né? Virou apelido, assim, o negócio ficou orkutizado. Orkutizado, porque o Orkut, de repente, abriram as porteiras, faziam tudo sem validação, começou a aparecer foto de quanta coisa estranha. O pessoal caiu fora, né? A gente tinha que fazer essa validação e não tinha a infraestrutura de hoje em dia, né? Enfim, servidores para armazenar todas as fotos, era mais complicado. Já estava numa épocazinha de transição ali, né? Mas mesmo assim era complicado.
Mas foram vários serviços. Teve serviço de enquete, banner exchange também, né? Que hoje em dia acho que não existe mais, mas antigamente você tinha um site, né? Você coloca um banner no site, o outro fazia uma troca você administra a troca de banner entre os sites, né? E a cada 3 banners, por exemplo, um fica para você utilizar para um anunciante, por exemplo, né? Bem, foram acho que diversos serviços aí que a gente foi lançando ao longo do tempo. E aí agora, como foi o processo de acabar com a Onde, né? Quer dizer, em que momento você percebeu, bom, isso aqui já não dá mais para tocar, poxa, perdeu o sentido desses negócios todos, como é que foi o processo agora inverso, né? De decidir, tomar a decisão, cara, vou fechar, puxar, como se diz em inglês, pull the plug, né? Tirar a tomada da parede, né? Como é que foi esse processo, né? Porque eu acho que é difícil, pelo menos para mim, eu imagino que seja difícil para a burra, você, caraca, trabalhando nisso há muito tempo, com todo esmero, dedicação, energia que você bota, uma coisa que você está fazendo desde os 13 anos de idade, quer dizer, e aí? Na realidade, o que acontece, né, quando enfim, até hoje em dia, até desativado, tá fora do ar, né, o site, né, eu já estava trabalhando nos projetos há muito tempo, né, então, por exemplo, o meu foco já estava muito maior no Onde Namoro, já estava muito maior em outros projetos, né, que eu tive depois, né, que eu vou, enfim, explicando aqui com mais calma. E quando, para ser sincero, foi algo que eu já bem tranquilo, de certa forma, né? Eu acho que foi muito importante ter o mecanismo de busca na minha vida, enfim, fez grande parte da minha história, né? Mas eu já estava realmente com a cabeça e o foco em outros negócios, né? Não que eu descarte de algum momento voltar algum produto dentro do Aonde, tá? Dentro do próprio site, não como site busca, eu acho que como ideias eu tenho bastante, né? Mas em algum produto relacionado que faça sentido dentro do Aonde. Mas foi bem tranquila essa transição, não foi algo que foi muito sofrido para mim não, para ser sincero. Você acabou não meio que descontinuando Aonde, vamos falar essa palavra, falta de palavra melhor. Isso, atualmente ele tanto que hoje em dia os produtos relacionados a ele, tudo, quando a gente foi, o que acontece? Quando a gente estava com muitos produtos, né, e o Aonde Namoro começou a crescer bastante, eu falei assim, olha, eu tenho que agora ter um foco, eu tenho que focar, tá indo bem o site de relacionamento, não adianta, a minha equipe também era reduzida, como eu comentado, não adianta eu ter também diversos produtos, né, e não ter, ficar igual o pato, né, não nada direito, não voa direito, não corre direito, não faz nada direito, né, então, e eu decidi focar no Aonde Namoro, né, o que acabou, agora, recordando aqui, né, um dos passos que foi um dos principais baques que o Aonde levou, né, teve, né, foi como eu tinha comentado, né? Quando o Google surgiu, para a gente não foi tanto problema. A gente ranqueava muito bem no Google, tinha um ótimo posicionamento, né? Só que o Google, na época, ele fez um algoritmo em que ele simplesmente impediu todos os sites de buscas. Bom, como é que eu posso dizer? É muito forte a forma dessa. Não é que ele impediu todos os sites de buscas. Ele mudou o algoritmo dele de uma forma que os outros sites de buscas não tivessem tanta relevância dentro do resultado de busca do Google. Fazendo com que ele não indexasse mais os resultados de outros mecanismos de busca. Não é que ele não indexasse mais, mas ele não desse mais a prioridade. Enfim, o Google faz diversas alterações no seu algoritmo de busca, ele tem essa liberdade para fazer, e foi uma decisão que eles tomaram na época de fazer. E com isso, o tráfego do Aonde, o Google já estava muito forte no mercado brasileiro, né? E aí o tráfego despencou assim, né? O algoritmo, ele, enfim, hoje em dia demora umas 2 semanas para terminar de rodar, mas naquela época era, enfim, diferente, rodava rápido, tá? Isso gerou um impacto muito, muito forte. E, por outro lado, eu tinha um Aonde Namoro que estava indo muito bem. Então, assim, olha, poxa, o outro site agora foi completamente devastado, né, em termos de acesso, né, enquanto eu tenho um outro, o Aonde Namoro, que está com bastante tráfego. Não tem como eu fazer o caminho reverso, que é quando eu tinha o Aonde, eu consegui enviar tráfego para o Aonde Namoro. Agora, no Aonde Namoro, você não consegue enviar tráfego para o Aonde. Até porque, eu não vou ter números agora aqui, mas o público brasileiro é um público que sempre
como é que eu posso dizer? Adotou muito bem o Google, né? Utilizou bastante. Tanto se a gente olhar o percentual de market share do Brasil, do Google, não sei, não acompanho mais hoje em dia, mas naquela época era muito maior no Brasil do que em outros países, né? Era muito forte. Então, não tinha, era uma luta praticamente impossível, se não foi possível. E, por outro lado, tinha um outro site que estava indo bem e que estava crescendo sem depender do Google. Estava até em primeiro lugar da busca do Google, mas eu não dependia disso. Porque o site tinha outros parceiros e o site comprava publicidade no Google, também comprava link patrocinado, era outro negócio, né? Era outro negócio completamente dependente do site de busca. Então, acho que por isso que foi bem tranquila essa transição. Na época, o que eu fiz? Olha, eu não vou tirar a onde do ar, né? Não vou competir com o Google. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou transformar ele numa ferramenta como se fosse para ser... A nossa tentativa vai ser tentar ser a página inicial do browser dos usuários. Ou seja, aqui você vai ter no aonde. Você vai estar buscando no Google, a gente usou o mecanismo de busca do Google no aonde, mas você pode tocar para o Yahoo, ou para o Buscapé, ou para outros sites com um clique. E você troca para os outros mecanismos, eles incorporados na gente através de nosso site, através de iframe, que nada mais é do que, de forma técnica, assim, bem resumida, colocar um site dentro do outro, de certa forma, né? E você podia cadastrar os seus sites preferidos, organizava ele por colunas, né? Como se fosse uma ferramentazinha até de gestão de projeto, como se tem hoje em dia, do Trello, por exemplo, né? Que você com os seus sites preferidos. Mas foi feita essa ferramenta e assim ficou durante bastante tempo e pronto, o foco continua sendo os outros produtos. E até que chegou um momento que não fazia mais sentido também manter, porque a atualização disso, suporte, enfim, tudo já não fazia mais sentido nenhum. Em que ano foi isso, mais ou menos, só para a gente se localizar aqui? Olha, a venda do Aonde Namoro foi em 2011. A venda do Aonde Namoro foi em 2011. Mas eu mantive o site, acho que até, enfim, funcionamento, até 2 anos atrás. Mas assim, para ser sincero, ele estava no ar, mas não existia mais acompanhamento nenhum. Estava largado. Estava largado, estava lá, estava funcionando, enfim, tudo, né? Se parar de funcionar, quando eu puder, eu dou uma olhada, né? Porque eu também segui outros negócios após a venda do Aonde Namoro, né? Tá. Então vamos falar da venda da Aonde Namoro. Como é que foi isso? O mercado de namoro, né? O mercado de sites de relacionamento, principalmente ali nessa época, entre 2010 e 2012, né? Nessa época, 2011, ele passou por uma consolidação muito forte, né? Internacional, e muitas empresas, talvez até chegando já não digo limite, mas enfim, já começavam a fazer consolidações internacionais, e como que elas iriam crescer? E muitas delas começaram a olhar para o mercado brasileiro, né? Como uma forma de crescimento. E a gente fez a venda do Aonde Namoro para o Cupid, que é um dos grandes players aqui da Europa, né? Enfim, acabou que a empresa sofreu... após a compra do Aonde Namoro, ela, por motivos internos, sofreu grandes alterações e o site até acabou que ficou... Nem sei mais como é que está hoje em dia, se eles deram tanto andamento. Eu acho que eles não prosseguiram muito nessa entrada no mercado brasileiro, apesar de terem realizado a compra. Tem essas coisas inexplicáveis de mundo de negócios que são... Né, muda a gestão e aí muda tudo e a ideia de antes já não vale mais e vão fazer outra coisa. Mas é uma empresa com outro perfil, né? Uma empresa, enfim, listada, né? Assim, é outro tipo de negócio e eles, não sei por qual motivo que eu não acompanhei, né? Mas eles, enfim, não sei se eles seguiram com esse plano de investimento no mercado brasileiro, né? Pelo que eu olhei rapidamente, não, né? E aí, o que você fez depois disso, então? Qual foi o seu caminho profissional depois disso? Você foi trabalhar com o quê, exatamente? Então, depois da venda do Aonde Namoro, eu falei, bom, vamos começar a pegar os projetos. Eu ainda tinha equipe, mantive a minha equipe. Vendi Aonde Namoro, mantive a minha equipe praticamente intacta durante o início, né? Porque o que eu pensei, vamos começar a ativar os nossos projetos que a gente tinha também parado na gaveta, né? Na época eu me juntei também com outros 2 sócios que também venderam sites também, seus negócios, né? Enfim,
no caso com o Zé Guilherme, sócio do Estrela Guia, né? Que também era um site bem relevante na época desse setor. Não sei como é que está, enfim, hoje em dia, né? E a gente montou uma empresa chamada 10 Portais, que ela foi para desenvolvimento de site, criação de sites, com foco em sites de grande volume de acessos. Sites que, enfim, utilizando essa experiência de posicionamento no Google e também a experiência do meu sócio também, de conteúdo e de mercado de internet, que ele começou na mesma época que eu, ou talvez até um pouco antes. E estou na 10 Portais até hoje em dia. A gente tem, enfim, diversos sites e continua operando. Então, hoje em dia você trabalha com desenvolvimento de site, é isso? Hoje em dia... Resumindo para o nosso público, é isso. Isso. Resumindo para o público, o desenvolvimento de sites, mas no sentido de ser desenvolvimento de sites próprios, né? A 10 Portais, ela tem aproximadamente 20 sites hoje em dia, e o trabalho é administrar esses sites, né? São sites próprios, quer dizer, mas são que tipos de site? Olha, a gente tem, por exemplo, o site sonhos.com.br, que é um site de conteúdo voltado para a interpretação de sonhos. A gente tem... Isso é muito caro, isso daí parece muito internet dos anos 90, cara. Né? É um setor... A gente tem um site a gente tem signos também.com.br, a gente tem site de dicionários, a gente tem, enfim, uma gama bem, bem interessante de sites, né? E também de domínios de internet. Né? A gente tem aproximadamente uns 400 domínios premium, né? Por exemplo, domínios como previsãodotempo.com.br, exemplos.com.br, consulta, IRPF, enfim, tem uma variedade muito grande, com foco em criar produtos dentro desses domínios também, que estão no acervo da empresa, né? Bacana, bacana. E aí, vamos agora falar um pouquinho da sua vida pessoal. Você se mudou o Edgar é carioca, daqui de Copacabana também, né? Isso, a vida inteira em Copacabana. Eu voltei para o Brasil, não consigo fugir muito de Copacabana, voltei para morar em Copacabana também. E se mudou para Lisboa tem 2 anos já, né? Foi na época da pandemia. Não, tem 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Foi na época da pandemia, de 2020, 3 anos. Foi. Isso é eu que estou calculando errado. Já passou tão rápido que... Não é isso? E aí tá com... E uma coisa que eu brinquei com ele, quando a gente retomou o contato, eu falei assim, pô, na minha cabeça, aquele garoto de 16 anos com um aparelho no dente, aí de repente tem esse senhor casado com um filho, um pai de família, com cabelo platinado, deu uma inveja de novo aí. Não é inveja desse teu cabelo bonito. Foi uma mudança. Eu na verdade, né, eu sempre tive muita vontade de morar fora. Assim, né, tive por diversos motivos, inclusive a minha história, a empresa, tudo, né, eu nunca não tive essa oportunidade, não tinha como, na época, né, eu fui adiando, né, enfim, depois nasceu minha filha, depois nasceu meu filho, tudo aí minha mãe ficou doente também, tiveram alguns aspectos, né, e que eu fui adiando essa minha vontade de morar fora, até que em 2000, eu me mudei aqui para Lisboa. Cheguei, a mudança foi ótima, foi tudo... 2000 não, 2020, né? 2020. 2008, não. 2000 foi a capa da Veja, né? Era lá... 16 anos. Era 16 anos. 2000 foi uma mudança muito boa, eu estou super feliz aqui. Apesar de a gente ter chegado aí, a gente chegou em Portugal em janeiro de 2020, né? E em março fechou tudo, né? Assim, uma sorte que eu tive foi que já tinha matriculado as crianças na escola, já estavam assim chegaram a ter uns 15 dias de aula para conhecer alguns amiguinhos, tudo. Mas e aí fechou tudo, enfim, a gente passou por essa transição aí toda de uma forma um pouco mais complexa, né? Não digo complexa, é difícil dizer, porque cada pessoa teve uma experiência. A pandemia foi algo tão diferente na vida de todo mundo que é difícil falar como foi mais complexo, foi para todo mundo, né? Enfim, em diversos aspectos. A gente tinha um receio porque a gente não conhecia ninguém aqui, né? A gente estava sozinho em outro país, se acontecesse alguma coisa, mas aí teve essa mudança para Portugal, que não era um lugar que eu tinha imaginado antes, quando eu pensava em morar fora, mas eu converso muitas vezes com a minha esposa, né? Quando surgiu Portugal, a gente nem sabe muito bem direito, mas é um lugar que me apaixonei completamente, adoro morar aqui.
Maravilhoso, enfim. E foi uma nova fase da minha vida, né? Até, inclusive, profissional, né? Eu tenho a 10 portais, aqui eu também tenho uma atividade também aqui em Portugal também, faço serviço de consultoria também aqui em Portugal, né? Alocado numa empresa aqui. E foi essa transição, e estou tendo essa experiência também de estar morando fora, né? Eu sempre falo isso, né? Eu morei 10 anos fora, voltei a morar no Brasil, estou já há 5 anos morando de volta, e o pessoal, pô, você é maluco, se eu morasse fora, nunca mais ia voltar para o Brasil, não sei o que. Eu falei, cara, não é assim, é porque eu sempre falo para as pessoas, olha, se você tiver a oportunidade de morar fora, vai morar um tempo fora, porque você vai ver, não sei se aconteceu isso contigo, né? Primeiro que a experiência é única, cada pessoa tem uma experiência diferente, isso aí é que nem você falou aí do negócio da pandemia, cada pessoa tem uma experiência, morar fora também, cada pessoa tem uma experiência. Mas o que mais eu sempre gosto de resumir, minha experiência assim, morando fora, é da seguinte forma. Quando eu morava no Brasil, certas coisas eram importantes e certas coisas não eram importantes. Depois que eu passei a morar fora, coisas que não eram importantes passaram a ser importantes e coisas que eu dava relevância danada passaram a ser completamente irrelevantes. A gente muda, né? A gente passa por um amadurecimento de ver o que é realmente relevante da nossa vida, né? Então, por isso que eu falo, pô, você tem a oportunidade de morar fora, você vai e tal, e aí você vai começar a ver que o pessoal fantasia muito essa coisa de morar fora, fantasia muito. O pessoal, não, porque lá fora, o pessoal acha que morar fora, as ruas são tijolo de ouro, né? Tipo, não, que não tem problema, que tudo é maravilhoso e tal. Eu falo assim, não, cara, é que os problemas são outros. Os problemas você tem, mas são outros tipos de problemas, você vai botar na balança, enquanto na balança você tiver, né, que tipo de problema você prefere passar, né? Então, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos e Austrália, então são países que não são latinos, tem uma tradição anglo ali, né, do colônia inglesa, e que o lado negativo, a parte humana é totalmente diferente de um país latino, né? Então, assim, tipo, as coisas funcionam, mas eu fazia poucas amizades, entendeu? Aqui no Brasil, eu faço amizade, mas as coisas não funcionam direito, entendeu? Então, assim, tem essas coisas, né? Tem. E a mudança, mas assim, é o que eu queria muito fazer, né? E eu vim muito com a cabeça, assim, bem aberta, tipo, olha, eu não vou... eu vou tentar entender a cultura, eu vou tentar entender a diferença, vou aceitar as coisas. E no início, e foi tudo muito bem. Assim, cada pessoa tem a sua experiência, como comentou, né? A minha foi ótima, não tenho nada a reclamar da adaptação da minha família toda, ainda bem que foi... sei de histórias de pessoas que não foram tão bem, tudo, mas a minha foi muito boa. Mas eu vim também com a cabeça muito aberta de também, olha, eu vou tentar entender, eu vou ver como que eu que tenho que me adaptar, que entender a cultura, né? Daqui, exatamente, né? esse é um ponto que eu via muito, principalmente lá na Austrália, que eu tive mais contato com a comunidade brasileira lá, a gente via muito isso. Era o cara que se mudava do Brasil para outro país, mas não saía da cultura do Brasil, só andava com brasileiro, só queria fazer coisa brasileira e ficar chateado que no outro país não tinha as coisas que ele tinha aqui no Brasil. Eu tipo, cara, você tem que adaptar. Você está em outra cultura, você tem que entender a cultura local, tem que fazer amizade local, entendeu? Você tem que se inserir no país que você está indo, não é assim, né? E outra coisa que eu costumo dar assim, de conselho gratuito, né? Mas que eu falo muito, que eu vi, que eu passei por isso também, né? Tanto que eu retornei, que muita gente às vezes se muda achando uma coisa, não se adapta e fica insistindo, sofrendo, em silêncio, porque às vezes a pessoa não compartilha que está passando por depressão, está passando por crise de ansiedade, coisa assim, de estar infeliz naquele país, porque não está se adaptando, e a pessoa fica insistindo nessa coisa que está sendo ruim para ela, porque, não, para o Brasil eu não volto. Entende? Não tem essa sandália da humildade de falar, cara, não é demérito nenhum você voltar para o Brasil, porque você morou num tempo fora e viu que aquilo ali não era para você não se adaptou, de repente ali não foi um momento da sua vida que não estava legal também ali, né? Então tem tudo isso, né? E tem... talvez algumas pessoas possam enxergar isso como um fracasso, assim, algo, né? Não ter dado mas errado, isso é bobagem, né? é uma grande bobagem, mas tem muita gente que acha que é isso, que a pessoa que está morando fora a venceu na vida, né? Que nem eu. Você quer ver um exemplo? Eu estava comentando um tempo atrás sobre uma pessoa e que eu conhecia bem a vida dessa pessoa e ela estava passando por uma situação muito difícil, de dificuldades mais emocionais do que financeira um pouquinho, mas mais emocional em outro país.
E uma pessoa falou para mim, mas a fulana tá ótima, tá excelente, tá morando não sei aonde. Eu falei assim, não, mas ela tá comendo pão que o diabo amassou, ela tá passando uma dificuldade danada lá, coisas mais emocionais. Mas a pessoa acha assim, não, tá morando fora, tá no paraíso, né? Tipo assim, não é. A questão de você estar bem ou mal é coisa sua, não é do país onde você tá morando, né? Você tá feliz ou tá infeliz é coisa sua, sabe? Você pode estar feliz ou infeliz no Brasil, você pode estar feliz ou infeliz em outro país. Não, isso com certeza. E ser imigrante, né, não é não é fácil, né? Em diversos aspectos, principalmente social, né? Amizades, todos, né? Leva um tempo até, né? Você também não pode querer. No Brasil, por exemplo, eu vivi 37 anos em Copacabana, queria ter onde eu andava na rua, conhecia todo mundo, né? Que, pelo menos ali da área onde eu morava, né? Próximo da minha casa. E queria que em um mês isso aconteça aqui. Mas é exatamente isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, sabe? Eu tinha uma coisa muito engraçada na Austrália que eu comentava com uns amigos assim, mas pô, o pessoal aqui é muito fechado, o pessoal se relaciona com os amigos da época de escola, não estão muito abertos a conhecer a gente. Eu falei, mas você no Brasil provavelmente era a mesma coisa, você andava com um grupo que era da tua época da escola, da faculdade, etc. Entendeu? Entrar uma pessoa nova no grupo não é tão simples assim. Né, uma pessoa aleatória que você não tem referência nenhuma, que ninguém apresentou, é difícil mesmo. Você tem que ter um pouco de paciência e tal. Né? E exatamente isso. E com o tempo, e aí também tem outro aspecto, né, de que você acaba também fazendo amizade mais rápido, aí no caso com os próprios brasileiros, né, porque tá todo mundo meio que no mesmo barco também, acaba fazendo amizade mais de forma rápida, que talvez no Brasil não acontecesse também, né, então... Mas a experiência está sendo bem positiva, e Portugal tem Portugal é bem característico, né? Porque tem a questão do idioma, muitos hábitos a gente já conhece também deles, eles também nossos, né? Tem uma presença brasileira muito forte aqui, então enfim, a interação já é muito enfim, comum, né? Porque em Copacabana, por exemplo, um estrangeiro morar é diferente, né? Por exemplo, não é mesmo. Aqui a quantidade de estrangeiros é enorme, né, aqui em Portugal, né? E o que você gosta de fazer para se divertir por aí? Olha, eu, por exemplo, no Brasil eu ia pouco em parques, né? Aqui eu vou muito em parques. Mas que tipo de parque? Parque desse que a gente entra para passear ou parque de diversão, essas coisas? Parque públicos. Parque público, né? Eu vou bastante com as crianças, tudo. É porque, na realidade, você falou que no Brasil não fazia muito isso, mas é porque aqui tem a questão do clima, né? Agora a gente está mais ameno, né? Quando vai. Mais ameno. Dependendo. Em Rio de Janeiro, você passear num parque com calor de 40 graus, você quer se matar, né? Aqui depende muito da época. A gente também sai bastante com amigos aqui, agora a gente já tem um grupo bem consolidado, maior um ciclo social maior, né? A gente sai muito parques, restaurantes, enfim, sai bastante, né? E também tem o dia a dia, festinha infantil. Por exemplo, amanhã eu vou uma festinha infantil. Isso tem uma coisa que também me dificultava, porque, principalmente eu fui para os Estados Unidos casado, né? Acabei me divorciando na Austrália e não tive filhos, né? Uma coisa que uns amigos já me falaram, pô, você tem filho, aí já na escola, você já conhece outros pais e tal, já é um caminho que o solteiro não tem para conhecer outras pessoas que estão na mesma vibe, né? Porque de repente você vai matricular na escola que tem um determinado modelo de escola, modelo de educação, enfim, aí são pais também que pensam mais ou menos parecido contigo, ou tem uma vibe mais parecida, você acaba conhecendo muita gente, né? Acho que é um caminho, assim, né? Não, certamente. Eu, assim, muitos dos meus amigos eu fiz agora, enfim, nas creches das crianças, na escola, né? Como eu comentei, amanhã, por exemplo, tem uma festinha infantil, né? Mas a gente faz muito esse tipo de evento e também eu exploro Portugal bastante. Isso que eu ia te perguntar, o que você já conheceu de Portugal, assim, né? De legal, porque Portugal é uma vila, né? Quer dizer, é um país pequeno, tem um tamanho mais ou menos de Santa Catarina, né? E quer dizer, dá para passear com pouco esforço, né? Para conhecer lugares muito diferentes, né? O que aconteceu aqui na pandemia, não tinha muito para onde ir, né? Tinha que ser
em Portugal, né? Então eu conhecia, olha, acho que eu já fui em muitos lugares aqui, já fui, enfim, por exemplo, no verão a gente vai muito para o sul, né? Onde tem, enfim, Algarve, a região toda das praias, né? Assim, aí também já outono vai para o norte, Porto também, que é uma cidade que eu gosto bastante, né? Que são as principais. E a gente já explorou bastante em Portugal, né? Quais lugares você gostou mais, assim, de visitar? Que você achou, assim, mais pitoresco? Olha, não é que seja pitoresco. Eu, assim, um dos meus lugares preferidos de Portugal é Óbidos, que é uma Eu ia cidade... perguntar se você já tinha ido para Óbidos, porque é unanimidade que é um dos lugares mais pitorescos de Portugal, né? Mas Explica para o pessoal como é que é Óbidos. Olha, Óbidos como é que eu posso dizer? Eu fui em Óbidos a primeira vez antes de me mudar para cá. Na nossa viagem exploratória, eu fui em Óbidos, pô, adorei. Mas Óbidos nada mais é do que uma cidade medieval, tipo, tem um forte em volta, que que você fica, entra na cidade, né? E ela é muito pequena, é basicamente uma rua, né? Pra ser sincero, não tem muita coisa, né? Tem se você olhar as livrarias mais bonitas de Portugal, duas ficam dentro não bonitas, as mais exóticas, vamos dizer assim. Duas ficam em Óbidos, por exemplo. Mas não tem muita coisa, mas eu não sei porquê, é uma cidade que eu adoro. Ela tem festas muito boas. A isso festa eu ia medieval. falar. Eu tenho um amigo que é português, né? E ele fala que ele gosta de ir para Óbidos. Ele estava essa semana falando, foi mês passado, ele estava conversando comigo pelo WhatsApp, e ele falando que ele estava, Gabriel, você tem que vir para cá, a gente está indo para a feira medieval de Óbidos, você tem que vir, pô, é mó barato, não sei o quê, porque imagina, você fazer uma feira medieval dentro de uma cidade que é medieval, né? Quer dizer, é totalmente diferente do que as feiras medievais que tem em outros lugares, né? Eu gosto muito de lá. A festa medieval, por exemplo, eu adoro. As crianças se colocam roupa medieval, aí tem tudo medieval. Para você ter uma noção, eu na minha ingenuidade, né, parei numa barraquinha, queria um refrigerante. Não existe refrigerante, a gente está na época medieval. Não se vende legal, muito refrigerante, legal. né? Vai tomar hidromel só, né? Era hidromel. Olha, eu fiquei decepcionado porque esse ano não foi... Eu não bebo, né? Mas esse ano não foi hidromel, porque tinha um patrocínio de uma cervejaria conhecida daqui, e aí estavam me dando cerveja. Mas no ano anterior que eu fui, só tinha o que era doce, por exemplo. Eu acho que eu vendia com os crepes, mas, por exemplo, não tinha de chocolate, porque não existia chocolate na época. Enfim, é muito legal, muito legal mesmo. Esse meu amigo falou que também em Óbidos tem um festival do chocolate, eu não sei em que época do ano é. Ele falou que é muito legal também, que ele vai sempre. É na feira medieval ou na festa de chocolate? A festa de chocolate também, eu já fui, aí fazem tipo como se fosse uma fábrica do chocolate, as crianças fazem chocolate. Muito legal, né, cara? Eu gosto bastante de lá. Apesar de ser uma cidade medieval, linda, um visual maravilhoso, mas a cidade em si é muito pequena, assim, né? E para ir para lá, mais ou menos 1 hora. Muitas vezes eu gasto 1 hora para ir até lá e fico lá mesmo meia hora, 40 minutos, né? Mas mas eu gosto bastante. Gosto bastante na época do verão, de Algarve, apesar de não fica muito cheio, não. A impressão que eu tenho é que Algarve fica muito cheio no verão dos outros, até turista europeu, porque o aeroporto lá de Faro tem voo direto para todo quanto é país da Europa, não fica muito entupido ali. O Algarve fica bem entupido. Na verdade, eu falei do Algarve, mas eu gosto de descer de um pouco mais e ir para Sevilha, né? Que, enfim, já é Espanha, né? Mas até a questão de parques, tem parques para as crianças, também diversão, também. Eu gosto bastante também de lá, apesar de ser um calor, assim, o maior calor que já vi na minha vida, no verão, em Sevilha. É uma coisa, assim, absurda. Isso na questão né? Agora tem também o Porto também, que eu acho uma cidade lindíssima, demais. Só que lá, eu não moraria lá por causa da questão da temperatura, que eu ia perguntar se não é muito frio lá, porque todo mundo fala que é frio pra burro lá. Eu não digo que eu não moraria, mas lá é mais frio, mas a cidade é linda demais. Porque, né, a cidade cortada pelo rio, né, enfim, é muito bonita, né? A divisória entre Porto e Vila de Gaia, né? Agora... E é isso, e vou conhecer outras cidades também em volta,
passeando bastante aqui. Eu só não... enfim, durante a pandemia, principalmente, que foi que a gente conseguiu conhecer mais aqui em Portugal, né? Muito legal. É isso aí. Edgar, prazerzaço conversar aí contigo. Vou para Portugal qualquer momento desses aí, a gente tira umas fotos, bota lá no Instagram, falando, aí, pessoal, estou aqui com o Edgar. Falou? Maravilha, vamos sim, com certeza. Obrigado aí pelo papo, pelo tempo e pelas dicas de viagem de Portugal. Opa, maravilha. Eu agradeço bastante esse espaço. Valeu. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.